que é o som que faz uma girafa? A gente sabe que o cachorro faz au-au, né, que o gato faz miau. E um dia eu e minha irmã, sentados conversando, a gente virou e disse: e a girafa? Sério, ninguém nunca me disse, né? E assim, a gente não tem o hábito de conviver com girafas, a não ser que vocês morem no Beto Carreiro, né? Então, ficou o questionamento no ar. E daí, claro, né, um dia na insônia, pega o celular, não tem nada novo no WhatsApp porque é 3 da manhã, Google, qual o som da girafa? E daí o que eu descobri que eu achei incrível? Com a evolução, as girafas mais compridas foram, lembram disso, né? Foram sobrevivendo, as de pescoço mais baixo foram falecendo. E com a evolução, as girafas foram ficando com a traqueia muito fina. E as girafas perderam a voz. As girafas emitem sons tão baixos que a gente não consegue ouvir. Ao contrário da gente. A nossa evolução foi levando a gente a falar sem parar. O corpo fala, as cores falam, imagem pessoal, marca, tênis, roupa, tudo fala. O tempo inteiro. A gente se tornou um ser muito comunicativo. Por isso que é tão legal falar de comunicação. A gente foi se apaixonando por histórias, né? Não é à toa que, se a gente for pegar árvore genealógica, se a gente for pegar tribos, a gente passa adiante uma história. A gente vai e vê as pessoas mais honrosas que vieram para a Terra, né? Jesus Cristo contava as coisas em forma de história. Sentava todo mundo, né? 2 peixes, um pão, história. Não é à toa que a gente é apaixonado por histórias, né? Eu hoje estava até brincando aqui atrás que eu tive a honra de ter os meus próprios Walt Disneys da minha vida que me inspiraram presencialmente aqui junto, né? Para contar as suas. Mas olha quantas histórias a gente escuta e como elas nos apaixonam. Porque a nossa evolução foi levando a isso. Então, assim como as girafas foram perdendo o pescoço, a gente foi ficando viciado em se comunicar. E não é à toa que a gente pega o celular e desliza esse feed, né? Entra para fazer um pix com alguém, quando vê, tá numa rede social, tá horas lá dentro rodando. Por quê? Porque a gente é viciado em procurar sentimentos. E isso não vai mudar. A gente vai falar de comportamento do consumidor, vai falar de tendências, mas isso é biológico nosso. Nós vamos ficar o tempo inteiro procurando sentimento porque isso é nosso. E olha como é gostoso, né? Uma noite dessa que a gente ri e pensa e se questiona, porque isso vai trazendo coisas dentro da gente. Quando eu era criança, há não muito tempo atrás assim, começou a acontecer uma coisa muito engraçada. Porque o meu irmão, ele é um músico nato. Ele toca 11 instrumentos. E a minha irmã é uma jogadora de qualquer esporte que vocês derem para ela. Ela já foi, inclusive, convocada pela seleção da Itália e da Espanha. E o Lucas é muito esforçado. Então, o que acontecia, né, Eu comecei a notar que eu não tinha uma habilidade nata grande, mas que eu era apaixonado por pessoas e que eu podia estudar sobre pessoas, estudar sobre comunicação e que isso podia vir a ser algo que eu realmente, né, ganhasse a vida fazendo isso, que aquilo fosse algo interessante para mim. Por mais que não fosse um dom, era algo que eu podia desenvolver. E olha que incrível, isso é algo que a gente pode desenvolver, mesmo que a gente não saiba ainda. E o mais legal de estudar pessoas, como a gente viu hoje em N falas, né, é que o nosso mundo, como a gente conhece, é todo feito por pessoas. Né? O que a gente admira, as paisagens urbanas, o que a gente vê como tecnologia, o que a gente entra no celular e vê, tudo isso está sendo feito por pessoas. Algoritmos, né, assustadores quando a gente fala deles, pessoas, criado por pessoas, educado por pessoas. Tudo se resume a isso. Mas tem um porém. Se a gente for olhar a nossa linha do tempo, em meados de 2023 a 2024, a maior parte da humanidade vai se tornar obsoleta, porque ela vai ser facilmente substituída por uma tarefa operacional de um robô. Então a gente tem seres incríveis que vão se tornar obsoletos por conta dessas maquinazinhas que estão aí. Né? E se nós podemos nos tornar obsoletos, a gente tem que ser mais extraordinário ainda. Quando a gente fala em fazer um evento de marketing de verdade para empreendedores extraordinários, é justamente por isso. Porque é um chamado a gente voltar a tudo isso, entender tudo isso, que o operacional fica de lado e que a gente vai ter que dar mais espacinho. A gente tem que ser ainda melhor no que a gente está fazendo. E quem entende sobre pessoas, entende sobre tudo. Né? Quem entende sobre sonhos, entende sobre si mesmo, entende sobre tudo, porque começa a aprender sobre tudo e aí consegue ir mais longe. Então agora a gente vai falar de comportamento, vai falar de sentimentos que foram mapeados pela WGSN, que é a maior empresa do mundo que estuda comportamento do consumidor, que todos estão relacionados a pessoas. E o que é legal? Quando a gente falar desses sentimentos que estão por vir, que é o que vai refletir no mercado até 2025, a gente pode falar falando da gente, porque a gente entende como acontece. Quer ver?
O primeiro desses grandes sentimentos que a gente vai vivenciar no mercado é o que a gente chama de choque com o futuro. A gente passou por um período de isolamento que a gente não sabia o que vinha depois, né? Ficava todo mundo assim, e depois? E depois? O que vem depois? Prazer, depois, né? Estamos no depois e agora a gente ficou viciado no depois. Então a gente não consegue mais tomar uma decisão só pensando no presente. Quantos de vocês vindo para cá hoje não pensaram, como é que será que vai ser o próximo evento da Serafina? Pô, não terminei nem de pagar as parcelas desse aqui ainda. E a gente já está no depois, né? Então, assim, brincadeiras à parte, a gente começa a botar tudo em perspectiva porque a gente quer saber o que vem em seguida. E é um cenário de mudança. É um cenário que a gente está trabalhando de um jeito que nunca trabalhou, um cenário de guerra, de metaverso, Web3. Né? Eu pedi, Gui, simplifica tudo que der. Uma hora eu olhava e disse assim, meu Deus, né? Isso é a versão simplificada da coisa. Né? Então, assim, a internet mudando. Poxa, outra internet, tudo novo de novo. Né? Então, é um cenário de mudança e a gente está diferente. Porque a gente passa a receber, e daí aqui entra o nosso segundo grande sentimento, né, o excesso de estímulos, que eu nem preciso estender muito a minha fala nessa parte, porque é obviamente o fato da gente estar sendo bombardeado por informação o tempo inteiro, e quanto mais conteúdo a gente recebe, menos a gente presta atenção e mais a gente quer mais conteúdo. Né? Então olha que paradoxo que a gente entra, porque daí o que acontece nesse caso? Primeiro, a nossa atenção se torna ainda mais valiosa. Né? Eu estou falando aqui com vocês, tenho 15 minutos, eu não estou concorrendo só com o cartaz da parede, com o que está no chão. É todo o universo que está dentro do celular de vocês que pode sequestrar a atenção de vocês a qualquer momento. Olha o quanto é valioso fazer, né, uma sala desse tamanho parar para ouvir. Então a gente começa a concorrer de uma forma maluca por atenção. E além desse excesso de estímulos virtuais, a gente está vivendo algo completamente diferente. O primeiro semestre de 2020... Primeiro trimestre, desculpem, o e-commerce avançou mais do que os 20 anos anteriores. A gente é a geração que menos tem toque físico na nossa vivência e que mais tem audição e visão sendo estimuladas o tempo inteiro. Então a gente está realmente vivendo uma nova forma de ser humano, mas para a gente é excessivo, né? A gente está reaprendendo como é que é tudo isso. O TikTok, gente, né, que por muitos tratados como bola da vez, a gente vê que já tem mais acessos que o Google como site, mais acessos que o Face como rede social, e é realmente esse mar de estímulos. Né? A gente entra lá dentro para passar 2 minutinhos, você sabe muito bem o que acontece. E com isso vem um movimento contrário a tudo isso, que também é um dos comportamentos do consumidor, que é importante para a gente, porque ele se chama slow tech. O que é isso? A vontade de desplugar. E a gente vai começar a fazer muito isso. Eu vou começar meu dia com 1 hora sem celular. Não é aquele detox maluco que a gente pensou em fazer na pandemia. 1 hora sem celular. Ou eu trabalho no mudo. Né? Quem é que já... Eu até brinquei hoje que eu estava com meu celular com o toque ligado. Eu nem sabia que toque eu tinha. Porque está sempre no silencioso. Né? Eu uso o computador sempre no silencioso. Se entrar num site e tiver música de fundo, talvez eu nem saiba. Porque a gente quer reduzir os estímulos. E as pessoas começam a tirar da frente tudo aquilo que elas consideram como tóxico dentro das marcas. Tudo aquilo que é excessivo. E a gente tem que cuidar muito para que a nossa comunicação não caia nesse mix. De ser estímulo demais, sem chegar muito longe, e daí ser desplugado no meio dessa história. O terceiro, esse 28 não fazia parte, tá? O terceiro desses estímulos é o que a gente chama de otimismo realista. E por mais que seja um termo de comportamento do consumidor até 2025, o otimismo realista vem lá dos tempos de Segunda Guerra Mundial. O que é isso? Né? O Vitor coloca da seguinte forma, que é um refugiado, né, desse momento da nossa história, que o otimismo realista é quando a gente consegue ser otimista, mesmo sabendo que a gente está vivendo um momento de desgraça humana. Então a gente passou por tudo que passou, está passando por bastante coisa, só Deus sabe o que vai acontecer, mas a gente ainda assim quer ser otimista. A gente começa a consumir nesse novo período produtos, comidas que sejam confortantes. Né? A busca por comida confortável, bebida confortável, roupa confortável, skincare, tudo isso continua subindo até 2025, porque a gente quer que mesmo nesse meio de tudo que está acontecendo a gente tenha conforto, a gente consiga se encontrar ali, né? Consiga ter aquele momento onde a gente para, né, e bebe o nosso cafezinho. Por isso vocês ganharam um hoje. Quando a gente estudava comportamento do consumidor para 2020, e claro, mudou bastante, né, a gente tinha o tal do FOMO, que era o Fear of Missing Out, né, o medo de perder alguma coisa. A gente queria saber de tudo que estava acontecendo. Logo perto ali da virada de 21 para 22, surgiu o FOFO, que era o Fear of Finding Out, o medo de descobrir.
né? Então antes eu não queria ficar por fora, agora eu não queria ficar por dentro, porque eu descobria que o Doritos derruba uma árvore na África, eu não posso mais comer, daí descobria que tal marca foi cancelada, tal coisa, não pode mais usar, então a gente ficava com medo de descobrir as coisas. Agora a gente está com o tal do fono, que é o Fear of Normal, né? Então o medo do normal. O que é o medo do normal? 72% das pessoas afirmam que preferem a vida hoje do que a normalidade que a gente tinha antes. Então a gente não quer mais viver uma vida normal. E nesse novo normal, não gosto dessa palavra, né? Acho que nenhum de nós gosta novo normal, mas assim, nesse normal novo, a gente passa a querer coisas novas o tempo inteiro. E daí surge um sentimento que eu achei o mais legal deles, porque foi o que eu mais demorei para entender, que é a busca pelo encantamento. O encantamento, gente, é um sentimento que só pode ser vivido de forma coletiva. E ele vai ser muito buscado daqui até 2025. O que é isso? A WGSN, no relatório, né, de comportamento do consumidor, explica da seguinte forma. Sabe quando está junto com alguém, vocês escutam uma música nova pela primeira vez e vocês ficam com aquele... A gente fica se olhando, pensando, tipo, olha, legal, é um misto de medo, de não sabe o que está por vir, mas está gostando, tal. Esse é o encantamento, é uma sensação que ela não pode ser vivida sozinha. É até difícil de explicar, mas acho que a gente consegue se colocar nessa situação de uma música nova, né, que a gente gosta e está ouvindo junto com alguém. Na busca por encantamento, as pessoas buscam mais experiência dentro das marcas, mas mais que isso, que possa ser uma experiência dividida, que possa ser uma experiência que surpreende e que possa ser uma experiência que traga algo novo. Mas não novo no sentido de completamente inovador, simplesmente que some um sentimento novo. O que a gente sabe, então, nessa nossa viagem, né, por comportamento do consumidor, nessa viagem pela humanidade? O mercado vai evoluir, o mercado vai mudar. Se ano que vem tiver outro evento da Serafina, e pelo ânimo aqui hoje, que até acabou a sacolinha, que teve mais público que esperado, né, tudo indica que vai ter. Quando a gente fala que o mercado vai evoluir, que o mercado vai mudar, a gente já sabe por consequência que a gente vai ter que evoluir, a gente vai ter que mudar. Mas o que eu quero fechar para vocês dizendo é que se a gente vai evoluir e se a gente vai mudar, a gente só tem que ter um grande cuidado nesse processo. O cuidado de nunca perder a nossa voz. Muito obrigado.